hoje é feito dentro de um laboratório, então com toda a paramentação de segurança, para que as pessoas também não tenham riscos. Vocês veem aquela foto maior cortando. Essas lagartas, elas são congeladas, elas ficam em gelo seco, então como que anestesiadas, isso facilita o corte, porque elas não se mexem, elas ficam mais endurecidas. As cerdas são misturadas, né? É feito esse macerado. O Alexandre que está ali, ele é o especialista em fazer, né, essa caipirinha. O líquido esverdeado também vai ser processado dentro do laboratório para que a gente possa ter o que nós chamamos, né, de lotes, pré-lotes. Está vendo essa caixa com a tampa amarela? Né? Esse líquido verde tem o conteúdo dessa produção de Lionômia a cada remessa que a gente recebe. Tá? Então, digamos assim, o seu Irineu tinha lagartas lá na propriedade dele, nós recolhemos, nós vamos produzir um extrato, né, o veneno de Lionômia com as lagartas da propriedade do seu Irineu. Hoje à tarde nós vamos lá na casa do seu Lúcio Vai. A gente espera que ele tenha lá também. Então, da propriedade do seu Lúcio, vai ser produzido outro extrato, segundo tubinho. Tá? Vamos lá na casa do seu Horn. Se ele tiver também, nós vamos recolher e vamos separar. Vai ser produzido um outro tubinho com aquele veneno. O seu Berger, né? O senhor tem lagarta lá na sua casa? Tem? E o que o senhor está esperando? Para avisar a gente. Nós vamos lá na sua casa então. Aí das lagartas da propriedade, o senhor também tem? Como é que é seu nome? Hã? Quem dá mais? Na próxima casa do Irineu, Marcos, vocês foram ontem coletar, tem na casa do seu Cisval, é uns 70, 80. Só que eu não consegui entrar em contato com o SUS de ontem. É bonitinho lá que vocês foram ontem. Para tudo e vamos lá agora. Bom, então hoje vai ser, ó, vamos correr para poder dar tempo de fazer tudo. Então, cada um daqueles tubinhos com o líquido verde é o extrato produzido a partir de uma remessa, né, de cada uma das remessas que a gente recebe. E aí, o que a gente faz com isso? Né? Então, isso faz parte do objetivo da nossa vinda, que é dar a devolutiva para vocês do que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo soro, obviamente, né? Mas assim, no detalhe, como é que a gente está trabalhando com esses extratos. Cada um desses líquidos que contém o veneno da Lionômia, a gente caracteriza, né, faz uma caracterização bioquímica, como está escrito ali, para saber se os componentes que estão contidos nesse líquido são iguais. Será que as lagartas da propriedade, né, do seu Irineu são iguais da propriedade do seu Berger? Aparentemente deviam ser, é tudo aqui de Cruz Machado, né? Mas às vezes pode não ser, pode ser que tenha alguma diferença que a gente ainda não conheça. Esse tipo de trabalho, de investigação está sendo feito porque a gente precisa garantir que o veneno, que o extrato de veneno seja homogêneo, né, para poder produzir o soro. Então, se tudo tiver igual, em termos dos componentes do veneno e da ação que esse veneno tem, aí a gente pode misturar tudo. Vocês veem aquele segundo pool de extrato é produzido, que aí a gente junta, né, todos os venenos que foram produzidos para ter um único volume maior, que aí a gente manda tanto para fazer a imunização dos cavalos, como para fazer os testes de controle de qualidade. Então, essa homogeneização, essa uniformidade na produção do veneno de Lionômia é muito importante para nós. E aí, cada lote, aqui a ideia não é mostrar os números, assim, mas só para vocês terem uma ideia de cada lote a gente dosa quanto tem de proteína, né? Porque a proteína, quanto mais proteína tem, a gente sabe que mais atividade vai ter. Tá? Então a gente precisa saber se tem muita ou se tem pouca proteína aquele extrato que está sendo produzido. Além de saber quanto de proteína,
aqui assim, vocês vão ver que eu não entendo também muita coisa dessas coisas, né? Mas cada lote, cada pré-lote, então vocês veem lá, L1, L2, etc. Seria um tubinho daquele de tampa amarela. Tá? A gente passa por um aparelho para mostrar os componentes do veneno da lonômia. Então a gente tem por peso, né, peso molecular, como a gente chama. Tá? Então a gente tem algumas bandas, como a gente chama, mais escuras, né, que são essas marcas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, mais ou menos? Ó, vou subir aqui. Vocês estão vendo aqui essas linhas escuras? Cada uma dessas linhas é uma fração, é uma toxina, né, que está no veneno das lonômias. Então, são vários lotes que a gente recebe. E aí a gente olha, tem um padrão, aqui um padrão, e a gente fala, esse lote tem essa linha, mais ou menos, essa também, essa também, essa também, um pouquinho mais fraca, essa aqui ficou bem fraquinha. Essa volta a ser igual àquelas primeiras, e aqui, ó, esse é o mais importante para nós, tá? É saber que essa linha, porque é um peso que a gente já conhece, estudos já tinham sido feitos anteriormente, mostrando que o principal componente do veneno de lonômia está aqui. Então eu preciso ter sempre garantido que isso apareça em todos os lotes que a gente recebe. E aí vocês veem que aparece, na grande maioria, e aí às vezes acontece um negócio esquisito aqui. Vocês estão vendo? Que esse é diferente de todos os outros? O que será? O que será que aconteceu com aquele lote? Ou aquele pré-lote? Será que foi de uma propriedade em que as lagartas estavam doentes e a gente não percebeu e produziu extratos assim mesmo? Será que tem alguma diferença, né, da árvore da qual essas lagartas se alimentaram e isso produziu um extrato diferente? Nós não sabemos ainda. Mas de qualquer maneira, assim, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente faz toda essa análise e observa que, de um modo geral, né, todas são muito parecidas, mostrando a qualidade do produto que vocês nos enviam. Pode passar para mim. Aqui também é só para mostrar vários componentes foram isolados já, todos eles acabam tendo nome em inglês, muitas vezes, né? Mas de cada uma dessas bandinhas aqui, várias delas já se sabe o que é, e o que causa e o que não causa. Aí, olha que bonita, ela não é linda? É bonita. Essa é a típica, ou não? Que vocês veem aqui. É assim. Então, com as cerdas esverdeadas, essa coloração, o Roberto vai falar um pouco melhor, né, da morfologia dela. Mas aqui, por que nem todas são iguais? Por que eu coloquei isso? Vamos ver a próxima. Ixi, isso aqui. Vocês já viram lagarta assim? Já? Por quê? Por que ela fica... Não cresceu a cerda? Hein? Não era não. Era até grandona. Por quê? Boa pergunta, né? Então a gente está estudando justamente as causas dessa variabilidade. Por que algumas chegam tão bem e por que outras nem tanto? Tá? Então, seria outra espécie, porque a espécie normalmente é caracterizada quando o animal vira mariposa. Né? A gente acha que é a lonômia, mas vai ver que é outra coisa. Não sei. Será que de localidades diferentes, então a distribuição geográfica faz com que a gente tenha a possibilidade de encontrar mais lagartas defeituosas, digamos assim? Também não sabemos. É outro assunto
para ser melhor investigado. Será que depende da dieta, do que elas comem? Né? Será que elas têm alguma doença, algum parasita? Ou será porque é assim mesmo? Né? Eu tenho cabelo preto, olhos puxados. O Matheus é loirinho, tem a pele branquinha. Mas nós somos seres humanos, tanto eu como ele, igual. Então, será que somos da mesma espécie? Né? Então, será que para a lagarta também acontece isso? Vamos estudar. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa saber. Tá? Então, gente, assim, eu passei muito rapidamente naquilo que a gente está fazendo lá no Butantan. Eu vou chamar o Roberto agora para dar continuidade, que é um especialista, né, em entomologia, e ele vai falar um pouquinho mais sobre as lagartas.